Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu venho representando a Fargo para fazer essa mediação e é um grande prazer estar aqui com o Claudinei Roberto da Silva. Fico muito feliz de ter todo o grupo aqui, participante, e apresentando um currículo, um artista, um curador que tem um currículo enorme. Claudinei, ele nasceu em São Paulo, é formado pelo Departamento de Artes da Faculdade de São Paulo. Ele é artista visual, curador, e hoje ele veio fazer essa roda de conversas com a gente falando sobre arte, afirmação e inclusão, o espelho da sociedade. Então, vou passar a palavra para o Claudinei e ao final da palestra tem um caderno ao fundo da sala onde vocês vão poder, para quem deseja ter a carga horária para justificativa em cursos e eventos de cursos superiores, anotarem o e-mail e o nome completo. Então é um prazer estar com você aqui, Claudinei. Bom, prazer é meu. Como o Carlos, que também é artista visual, educador, produtor, multitalento, né? Um polímata, um homem de múltiplos talentos, tem me apoiado nesse evento. Agradeço muito o apoio que você tem me emprestado e agradeço o convite que me foi feito para conversar com vocês. Como o Carlos disse, né, eu tenho a vaidade de dizer que sou artista visual, né, tenho orgulho de dizer que sou educador e trabalho com curadoria. Essas atividades, para mim, elas não são dicotômicas, elas não se contradizem, mas elas se somam umas às outras para construir o que eu tenho a vaidade de imaginar ser algum conhecimento sobre a arte brasileira e sobre a arte afrodiaspórica que acontece no nosso território, né? Eu estou muito lisonjeado, né, por esse convite, e não é caô, viu, gente? Normalmente, né, o palestrante chega e fala, pô, estou feliz das pampas, né? E nem sempre ele está. Mas, de fato, eu estou, porque eu entendo que esse convite que me foi feito, ele reflete a emergência e a afirmação de vozes que foram sendo apagadas, historicamente apagadas. Então, eu não me entendo enquanto um indivíduo merecedor dessa láurea, né, de estar aqui conversando com vocês. Mas eu me entendo como um sujeito que é resultado de uma luta coletiva, né, uma luta coletiva que vem sendo travada secularmente e que, no nosso país, no nosso território, tem amadurecido nos últimos 100 anos. Né? Hoje é dia 13 de maio. Né? 13 de maio, olha só. 13 de maio, eu tenho... Eu disse para vocês, né, eu trabalho com educação e eu tive o privilégio de trabalhar com criança. Eu não amo criança, assim, eu gosto de criança, mas eu gosto de trabalhar com criança. E eu tive a felicidade de trabalhar com elas durante muitos anos, inclusive numa Bienal, na 27ª Bienal, cacete, lá se vão 30 anos, sei lá, 27ª Bienal de São Paulo, eu trabalhei no núcleo de educação, eu era co-coordenador, nome feio, né, do educativo daquela Bienal, que foi uma Bienal importante. O título era Como Viver Junto. Isso é uma lembrança interessante que eu tenho, que a curadora daquela Bienal importante foi a professora Lisete Lanhado. Lisete Lanhado. E ali, naquela Bienal, que aconteceu, a gente está na 30ª, já vai para a 36ª, né, Bienal? Isso, exato. Então foi 27ª, uns 20 para lá, né? Faz tempo. Já naquela Bienal,
o assunto que nos afeta hoje, né, o assunto em tela, vinha sendo tratado, e foi tratado de maneira muito competente por essa professora Lisete Lenhado. E eu lembro, gente, que existia um grupo de curadores adjuntos que eu tenho a impressão que hoje se beneficiam da discussão que foi elaborada naquele momento. Eu lembro, o tema da Bienal, tema político, contundente, era como viver junto. Né? Eu estou falando isso porque, e provavelmente eu vou me perder na fala, e alguém vai falar, não, você estava falando de outra coisa. Vocês, por favor, ajudem, porque isso costuma acontecer com uma certa frequência, é bem desagradável. Mas, enfim, a criança. Né? E eu, trabalhando com criança lá naquela Bienal, eu lembro de uma garotinha, linda, eu vejo o rostinho dela até hoje. Ela perguntou para mim em que ano eu nasci. Né? E eu achei aquilo uma pergunta muito capciosa, porque normalmente você pergunta qual a idade do fulano, né? Você fala assim, qual a idade? Né? Aí você responde, né? Mas que ano você nasceu? Eu achei bem estranho aquilo. Sem dúvida. Mas, né, criança. E eu falei, eu nasci em 63. Né? Ela ficava me olhando assim. Aí ela falou assim, isso é antes ou depois de Cristo? Você imagina com o Catatal, que tinha uns 6 anos de idade, você falar 63, é um negócio absurdo, né? Mas, enfim, eu tô falando isso, pessoal, porque essa conversa que a gente vai estabelecer, ela é atravessada por uma série de circunstâncias. Não é? Ela é atravessada por uma série de circunstâncias, e eu acho que é importante a gente ter sempre em perspectiva aquela que a história estabelece. Não é? Eu acho muito importante pensar a Fargo, por exemplo, essa feira que acontece em Goiás, a partir da perspectiva que a história estabelece na sua complexidade. Não é? Porque eu entendo que um evento como esse, né, a Fargo, ela reflete um amadurecimento político da nossa realidade. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque esse amadurecimento político sugere um policentrismo. Não é? Policentrismo significa múltiplos centros, né? O nome é autoexplicativo. Múltiplos centros. Significa que certa ideia de democracia não pode prescindir de uma riqueza de ponto de vista. A perspectiva policêntrica, ela é especialmente importante num país que, como o nosso, é tão diverso e tão plural. Durante muito tempo, eu sou de São Paulo. Né? Eu sou de São Paulo. Uma vez eu dei uma gafe, alguém me pediu uma mini biografia, que eu acho uma sacanagem, inclusive, esse negócio de mini biografia, porque você não consegue reduzir sua vida num currículo Lattes, aí o cara fala, você fez isso, me manda aí 5 linhas falando da sua trajetória, né? Pô, 5 linhas, né? Aí ferrou. Aí fica difícil, mas enfim, a gafe que eu dei, eu lembro que foi comunidade do Sesc, lá em Santos. Os caras do Sesc têm um hábito curioso de pedir informação a qualquer hora do dia ou da noite. Né? Porque eles trabalham virando, eles acham que todo mundo é 7 por 0 também. Né? Então, a gente virou... Era noite, eu estava num botequim, inclusive, estava tomando uma cerveja, aí me vem, né, a pergunta clássica, né, de quem... Estou te atrapalhando?
Eu falei, tá. Vou ser bem sincero, está me atrapalhando. Não, cara, é que a gente precisa de uma mini bio urgente, né? E eu mandei e tal, e mandar a mini bio urgente, e continuei tomando minha cerveja, de repente, volta a ligação, né? Cara, o que você escreveu aqui, né? Falei, a mini bio que você pediu, né? Falou, não, mas aqui está escrito assim, Claudinei Roberto da Silva, nasceu em 1963, onde, por azar e incompetência, continua vivendo, São Paulo. Mas que negócio é esse, né? Que onde, por azar e incompetência, vive em São Paulo. Mas vocês sabem, possivelmente melhor que eu, que a gente padece, né, no nosso país, dessa perspectiva de história que sempre é narrada por um grupo ou por uma elite que se pretende ou que se arroga na condição de dirigente. Não é? E isso marca a nossa história de maneira indelével. E São Paulo, o estado de São Paulo, projeta uma história do Brasil a partir do seu território e da sua história. Monumentos foram construídos para que essa história se afirmasse simbolicamente. Lá em São Paulo, vocês seguramente sabem disso, nós temos o Museu de Ipiranga, que é o Museu Paulista, que é um museu pertencente à Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, que surge quase que como uma réplica à derrota de São Paulo na Revolução de 32. Né? Quando os paulistas, eu ia falar quando nós, os paulistas, né? Não. Quando o São Paulo perde, quando é derrotado na Revolução de 32, começou a rodar o seguinte lema: São Paulo não esquece, São Paulo não perdoa e São Paulo não transige. Significa que a derrota imposta por Getúlio Vargas seria superada de alguma forma, e ela não seria esquecida, e ela não seria perdoada, e ela não seria negociada. Uma das ferramentas para projeção do poder de qualquer grupo é a cultura, é a arte, é a construção simbólica. E aí, a USP ela é um espelho dessa projeção de poder. Como, aliás, são projeções de poder todos os museus, e todo o aparato educativo. São projeções de poder. Não é? Mas, como eu estava dizendo para vocês, a gente vive um momento especialmente interessante da nossa história, né? E especialmente divertido. Lembrar que divertido não é engraçado, né? Absolutamente. Mas é um momento sui generis na história do nosso país. Uma geração, a geração a qual eu pertenço, não imaginou viver aquilo que nós estamos vivendo. Eu comecei a fala dizendo que eu era devedor das lutas sociais empreendidas pelos grupos que foram historicamente silenciados. Eu me entendo a partir desse lugar. Foram essas lutas, aliás, são essas lutas que me garantem o direito de estar aqui conversando com vocês. Se elas tivessem tido um resultado diferente, seguramente eu não estaria aqui conversando com vocês. A gente faz um censo em qualquer instituição cultural, de arte, educativa, a gente faz um censo sobre o número de negros presentes
o número de mulheres presentes, o número de indígenas presentes. Até bem pouco tempo atrás, pessoal, quando eu era garoto e me arrogava no direito de frequentar espaços museais, espaços que eram interditados àquilo que eu era, um menino negro, proletário e periférico. O que eu me lembro é que essa interdição ela também acontecia a partir das arquiteturas que são assumidas pelas instituições culturais do nosso país, não é? Os palácios. Tem um aniversariante, hoje tem 2 aniversários importantes, além do 13 de maio, tem um aniversariante importante que é o Lima Barreto. Lima Barreto nasceu, acho que há 145 anos atrás, num 13 de maio. Né? E o Lima Barreto, esse escritor absolutamente extraordinário, fundamental, eu tenho a impressão que ainda não tão valorizado quanto deveria ser, esse fluminense extraordinário. O Lima Barreto, ele reclamava em crônicas dessa mania, ele dizia, né, que o Estado tem de albergar suas instituições culturais em lugares que um bandido pobre, ele escrevia assim, um bandido pobre como eu não pode entrar. Né? Fala, eu não tenho roupa, a gente fala isso, né? Hoje falaram, olha, tem uma recepção que vai acontecer hoje às 8 horas, eu falei, eu não tenho mais roupa. A roupa que eu tinha, eu gastei ontem, numa recepção que tem, lascou, não tenho mais. Né? Então, o Lima falava isso, não tenho roupa para frequentar esses ambientes. Isso é uma interdição. Isso é uma interdição. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, não existia acessibilidade. Nós tínhamos uma colega cadeirante que sofria, não é? Aquilo que ela entendia ser uma humilhação de ser carregada para entrar no prédio, que não existia uma rampa. Não é? Isso a gente está falando da década de 90, é muito pouco tempo. São conquistas extraordinárias. Tem gente que é muito nova, tem muita gente que é muito novinha, e não tem ideia de certo tipo de realidade que atravessava o nosso cotidiano. Era um negócio tremendo. Hoje eu estava almoçando com ele, que devia ser o mediador, e saiu não sei porquê, o Carlos aqui. Eu estava conversando com o Carlos na hora do almoço, e eu falava para ele, eu não sei como é que eu sobrevivi à minha infância e à minha adolescência. Porque coisas que hoje são normais eram absolutamente extraordinárias num determinado momento da nossa história. Cuidados com a saúde, cuidados básicos, não eram contemplados. Não eram contemplados. Não é? É uma coisa tremenda o que a gente conseguiu fazer num espaço relativamente curto de tempo. E quando eu digo a gente, pessoal, não é figura de linguagem, sabe? Tem um projeto que parece muito querido, de certa elite brasileira, que pretende desbaratar a qualidade mesmo, sabe, desse povo que vive aqui. Não é? Por exemplo, essa aí vocês conhecem e pelo menos uma vez por semana vocês ouvem alguém dizer: o brasileiro não tem memória. O brasileiro não tem memória. Quem emite essa frase já se coloca à parte do povo brasileiro. Ele está falando o brasileiro. Eu não sou brasileiro. Eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, sou descendente de alemão, mas o brasileiro, aquele ali, não tem memória. Não é? Na realidade, isso é um projeto.
né? Quando a gente repete isso, a gente está só avalizando um projeto que visa justamente erodir uma memória coletiva que existe sim, e que está em disputa. A memória é território de disputa. E os museus, quando salvaguardam um determinado acervo, salvaguardam uma determinada memória. Então, essa projeção que surge desde São Paulo sobre a história do Brasil, ela é um projeto. Ela é um projeto. Quando a gente vê, quando a gente cria a oportunidade de estabelecer um projeto como esse, a Fargo, não é? E eu entendo que esse projeto ele será devedor do tanto que vocês, principalmente daqui de Goiás, esse projeto, sucesso desse projeto e a sua maior complexidade vai depender do tipo de apoio que vocês emprestarem a ele. Vai depender do tipo de adesão que vocês tiverem a ele. Não é? A gente pode pensar, e aqui é o delirante delirando, não é? É muito difícil impedir o delirante de delirar. Mas o delirante delirando, às vezes pensa o seguinte: vamos trazer uns caras de São Paulo para conferir importância ao nosso evento. Isso acontece. Não caiam nessa esparrela. Sabe? Não caiam nessa esparrela. O que acontece é uma coisa, gente, que é complicado. Vocês veem, olha que situação divertida. Eu estou sentado aqui nessa poltrona confortável, né? Vocês estão aí no banquinho, que também é muito bom. Eu, aliás, preferia estar no banquinho. Mas isso é uma projeção simbólica. Isso visa distinguir, visa criar uma distinção entre vocês e eu, não é? É uma distinção de autoridade, não é um púlpito. Né? De repente, isso acontece muito. Você vai no auditório, né? Quem fala está no nível acima da plateia. Né? Os museus, certo projeto, aqui é um museu moderno, né? Aqui é um prédio moderno, que tem umas vaidades que às vezes não coincidem com as vontades de quem projeta, mas isso é outro papo. Mas o projeto arquitetônico da maioria dos museus, daqueles museus clássicos, né, já supõe uma diferença entre o público que passa na rua e aquele que acessa o conhecimento que ele salvaguarda. As escadarias. O Museu Nacional de Belas Artes. Que belas escadarias te levam até o pavimento, onde você vai ter acesso à galeria. A Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, né? Biblioteca Nacional de Belas Artes. Para que tanto degrau? Né? Ela se coloca num outro nível, não é do nível do pedestre. Esse aniversariante que a gente comentou hoje, o Lima Barreto, construiu uma história de Brasil, a partir da sua literatura, a partir do pedestre que ele era. Ele era um pedestre, é o pedestrianismo que determina muito daquilo que está subentendido nos textos do Lima Barreto. É interessante, gente, pensar nisso, porque eu acho que esse policentrismo, ele tem o condão de erodir certas dicotomias. Ele pretende questionar essa dicotomia que contrapõe por exemplo, a periferia ao centro. A gente pode pensar, se quisermos,
a gente pode pensar que a Fargo é uma feira periférica. Não é? Você pode, se você quiser, você pode pensar. Eu acho que muita gente em São Paulo pensa nesses termos, não é? Que a Fargo é a harpa que deu para fazer, sabe? Que a grande feira de arte é aquela que acontece em São Paulo, não é? Mas esse pensamento que se quer policêntrico, ele erode essa dicotomia quando ele entende a periferia a partir da sua potência, de características que são intrínsecas a ela e que precisam ser entendidas a partir desse vocabulário que ela estabelece. Então, quando a gente fala de uma emergência de arte afrodiaspórica, de arte afro-brasileira, a gente está falando de uma coincidência, de um esforço para aprofundar a experiência da democracia no nosso país. A gente não está falando de um fenômeno que acontece isoladamente. A gente está falando de aprofundar aquilo que a gente entende por democracia. Então, quando a gente pensa numa feira e nas possibilidades que ela estabelece a partir desse território, eu pelo menos, estou replicando essa perspectiva, que é aprofundar a experiência democrática, significa ouvir e valorizar outras vozes que não aquelas que se querem hegemônicas. Essa é o grande barato. E tem uma experiência social sui generis que acontece no Brasil. Um dos apologistas, talvez o maior apologista da qualidade dessa experiência social, entre nós, seja o autor do Povo Brasileiro, que é o Darcy Ribeiro. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou flertando com a demência de um jeito muito sério. O cara que esquece o nome do Darcy Ribeiro é porque está flertando com a demência, né? Mas o Darcy Ribeiro, esse homem extraordinário, né? Esse pensador único, ele de fato é talvez o maior apologista dessa ideia que entroniza no centro da civilização ocidental a experiência civilizatória no Brasil. Né? Então, eu acho isso de uma gravidade. Aqui a gente está num prédio do Niemeyer, né? do Niemeyer. Eu acho isso também uma coisa. Tem um bandeirantismo, colonialismo, projeção de poder simbólica, né? Que se estabelece, como eu disse, a partir dos monumentos, das arquiteturas, né? E às vezes eu fico pensando, porra, o Niemeyer, né? Eu trabalhei num prédio do Oscar Niemeyer. Eu trabalhei no Museu Afro-Brasil, né? Fui coordenador do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil. Fica lá no Parque do Ibirapuera, que todos vocês seguramente conhecem. E assim, ele é uma escultura, né? É uma escultura moderna, né? Aliás, é uma escultura canonicamente moderna, mas eu saí de lá com a opinião de que ele é inabitável, sabe? Que não se considerou que alguém ia trabalhar dentro daquilo. E quando faz frio, você tem que pôr uma placa de MDF debaixo do seu pé. Você está sentado na sua mesa, você tem que botar uma placa de MDF debaixo do seu pé, porque senão você morre congelado. E quando faz calor, o pessoal desmaia. Não é? Assim, uma
tecnologia que não é, enfim, tão interessante quanto aquela que os nossos originários, por exemplo, lograram estabelecer, né? Que é uma tecnologia que é termicamente inteligente, né? Quando esquenta, esfria, quando esfria, esquenta, né? A oca funciona assim, e é tecnologia, né? E quem nos dá notícia sobre a qualidade dessa tecnologia que os nossos originários, né, que os originários daqui do nosso território produzem, né, é também o Darcy Ribeiro. Né? Mas eu estou falando isso, gente, porque a gente precisa pensar, não é? A nossa realidade, eu acho, né? Dentro de um certo concerto de ideias, numa perspectiva. Isso parece exposição coletiva, né? Falando para furar do curador, né? Mas a exposição coletiva, né? O ideal de uma exposição coletiva é que cada poética individual de cada artista que participa da exposição coletiva empreste sua força para outra poética, de modo que a gente possa construir uma narrativa que faça um sentido maior do que aquele que uma única poética logra construir. Não é? Eu acho que se a gente pode pensar o país na mesma perspectiva, são várias poéticas que, somadas, emprestam força uma à outra. E é por isso que a gente precisa pensar a possibilidade que essa feira estabelece a partir desse lugar específico, sem perder de perspectiva outras realidades que podem se somar a ela. Não na intenção de subtrair qualquer coisa, mas de acrescentar a uma narrativa que, assim, se estabelece com uma máxima potência. Não é? Teve, há um mês atrás, esse negócio não vai longe, viu? Só já vou avisando, porque... mas há um mês atrás eu fui convidado para participar de um simpósio que aconteceu numa cidade do interior de São Paulo, Piracicaba, né? Piracicaba. E lá, nessa cidade, acontece uma Bienal de Arte Naif. Né? Acontece há já 40 anos essa Bienal, uma Bienal do Sesc. A primeira edição chamou-se Bienal de Arte Primitiva e Ingênua. Olha que desastre isso. Bienal de Arte Primitiva e Ingênua. Né? Depois, ela vai se sofisticando e deixa o primitivo e o ingênuo e fica com naif. Né? Que é ingênuo em francês tudo é mais legal. Né? Então, tá lá, naif, tudo bem, francês fica mais legal. Mas isso é um problema. Né? Você fala, mas por que ingênua? Porque a arte que é aqui apresentada, é a arte de extração popular, a arte que é aqui apresentada é considerada em chave menor. Por que a arte que a gente convencionou chamar de popular recebe um tratamento diferente daquela que a academia canonizou? Não é? Tem um depoimento da professora Ana May Barbosa, pernambucana, extraordinária, um patrimônio vivo, né, da nossa educação. A professora Ana May Barbosa, ela foi curadora de uma das edições da Bienal de Arte Naif. Né? E naquela ocasião, a professora ela contestou frontalmente a ideia de ingenuidade
que era agregada a aqueles artistas, não é? E a professora, agora, depois que o cara fala, né? É óbvio, né? Mas depois, né? A professora fala o seguinte: olha, isso aqui é uma questão de classe. Quem produz essa arte está na base da pirâmide social. E a produção simbólica dessas pessoas vai ser pensada por outras, que não elas próprias. Então, quando isso acontece, acontece a subalternização. O discurso do outro fica subalterno a uma realidade que ele próprio não criou. Você vê. Vou conseguir, não dou conta. Mas é uma liderança indígena que eu encontrei numa exposição da arte que a gente convenciona chamar. A gente sempre precisa tomar esse cuidado, gente. A gente vai falar da arte do outro. Muito frequentemente, nós não temos vocabulário para lidar com uma realidade que não é nossa. Que não é nossa. E a gente tem que fazer o máximo esforço no sentido de se reportar a essa realidade, pelo menos em termos respeitosos, pelo menos. Mas, enfim, houve uma exposição da arte que a gente convenciona chamar Plumária no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Isso aí foi nos anos, sei lá, no começo dos anos 2000. E eu tive a sorte de acompanhar a visita que um curador realizou junto com um originário, com um indígena. E aí um grupo mais ou menos como esse, um número mais ou menos parecido com esse de pessoas, estava acompanhando a visita, e entre eles eu. E tinha umas peças, gente, que era de uma beleza, é difícil de descrever. É muito difícil de descrever. E eu fico pensando na mais-valia, né? A gente lida com as ferramentas que a gente tem, né? Então eu fico pensando no tempo, no tempo laboral, né? No tempo que levou para confeccionar aquele arranjo, né? Que era um manto feito de plumas amarelas, assim. Era um negócio escandaloso, sabe? Assim, a arte não é corrida de cavalo, né? Às vezes eu falo, fulano é mais interessante que ciclano. Não é corrida de cavalo. Mas, às vezes, quando você está na academia, o que define o amarelo para você é o Van Gogh, sabe? Se você participou, como eu, né, de uma academia, eu fui aluno do Departamento de Arte da USP, a ideia de amarelo está ali frequentando a obra do Van Gogh. Você pensou em amarelo, Van Gogh. Cara, se você vê, e a gente é colonizado pra caramba, sabe? A gente é colonizado de um tanto que a gente não sabe. Eu estou falando por minha experiência, gente. Assim, é incrível, é extraordinário que nas academias de São Paulo você não só, que aí começam as derivações, né? De nego que quer copiar o que já é ruim, né? Então, nas academias de São Paulo, você aprende a pintar com uma palheta da Bauhaus. Da Bauhaus. Você sabe o que é isso? O artista viajante, que aqui teve muito, né? Artista europeu, que no século XIX chegou no Brasil para retratar a nossa paisagem, e, aliás, eles legaram uma obra de importância fundamental. A iconografia que a gente tem sobre o Brasil daquele momento, quem legou foram esses artistas viajantes. Agora, essa turma, eles chegavam aqui, os caras fantásticos, assim, eu acho tudo meio Indiana Jones, né? E tudo
com exceção de um ou outro, todos eles escravocratas, mas isso é outro papo. Aí eles chegam aqui, aí, isso não é outro papo não, o cara sendo escravocrata, ele projeta também na obra dele uma ideia de negro, Aqui, cadê a produção desse negócio? Ô Carlos, eu ia pedir um aumento do cachê, mas o cara tá lá. Cara, isso não é possível. Eu queria pedir um aumento do meu cachê. Não. Eu ia falar para o Carlos, é que tem o seguinte, gente, é que essa história aqui, ela não tem muito fim, sabe? Porque você vê, Rugendas, né? Johann Moritz Rugendas, né? Sujeito extraordinário. Se você for, a iconografia do negro a partir de Rugendas é muito marcada pelo romantismo ao qual o Rugendas foi aderente. Se você pega o Rugendas, você vê que é avacalhação, né? Eu devia ter uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas, né? Enfim. Se você pega uma imagem do Rugendas, de um negro, uma reprodução do negro ou da negra do Rugendas, você vai ver um corpo muito marcado por uma ideia que o próprio Michelangelo estabeleceu de figura humana. Tem umas negras que o Rugendas representa que são verdadeiras síbilas. Sabe aquelas síbilas que você vê na Capela Sistina, né? Que parece um atleta com teta, né? Aquelas figuras femininas do Michelangelo. Se você vê a iconografia do negro a partir de Rugendas, você vai perceber, de maneira assim, contundente, a marca do romantismo ao qual ele era aderente. Tese polêmica que provavelmente me custou uma amizade, é a seguinte, tem uma gravura do Rugendas que chama-se Mercado de Escravos. Nessa gravura que o Rugendas realiza, ele apresenta o mercado de escravos. São grupos de negros que serão comerciados por mercadores que estão presentes à cena. Ora, do lado esquerdo dessa imagem, tem um grupo de negros que estão observando um deles desenhando na parede. Eu tive a pachorra de aumentar, eu pedi para um amigo que lida com esse negócio de computador para aumentar essa figura. E o que aquele negro que está desenhando, está reproduzindo, é uma caravela, de forma mimética. É uma caravela como se fosse um acadêmico, a reprodução que um acadêmico realizaria de uma caravela. Gente, a gente está falando de uma gravura que chama-se O Mercado de Escravos. E o mercador que está no centro é o que os italianos chamam de... bom, não vou lembrar como eles chamam. Mas a figura que está no centro, o momento fecundo, a figura que está no centro, que atrai nosso olhar para a imagem, é um mercador que observa o negro desenhando a caravela. Se você dá uma olhada na parede em que o negro grafita lá a caravela, você vai reparar que tem um retrato de um senhor com um chapéu. É o mercador de escravo, que foi reproduzido por algum negro, não se sabe, mas a sugestão está dada, já que um deles está desenhando uma caravela. Ora, essa imagem do Rugendas humaniza o negro escravizado.
Porque a esse negro que era escravizado, era imputada a pecha de selvagem. O iluminismo, ele é um movimento muito contraditório. Uma das contradições do iluminismo diz respeito a isso. É construir uma narrativa onde todo trabalho intelectual é superior a qualquer trabalho manual. Então, o trabalho intelectual humaniza. O trabalho que é feito à mão desumaniza. Não é? Então, quem faz o trabalho manual não tem a mesma humanidade de quem faz o trabalho intelectual. Quando o Rugendas coloca esse escravizado desenhando, ele está humanizando, ele está dizendo, esse camarada é capaz do mesmo prodígio que eu, Rugendas, que realizou essa gravura. Parece aquela coisa do Velázquez, sabe? Ele põe um jogo de espelhos que leva o sujeito para o autor que realiza a obra. Não é? Cara, eu acho isso incrível. Aí você vai pensar e vai verificar que o pensamento romântico, certa fração do pensamento romântico, é humanista. É humanista. E que Rugendas era abolicionista. Era abolicionista. Estou falando isso, gente, pensando nessa iconografia do século XIX, nesses caras que vieram aqui para ilustrar a nossa natureza, né? A natureza do novo mundo, que fizeram isso de maneira magistral, mas fizeram isso de maneira romantizada. Porque o camarada chegava, via aquela paisagem deslumbrante, fazia as anotações aqui em aquarela, levava para o estúdio, onde ele domesticava essa paisagem. A pintura de paisagem que a gente tem desde esse lugar é uma pintura domesticada. Aquela paisagem não existe de fato, porque eles achavam que era impossível reproduzir todos os tons de verde presentes em 1 metro quadrado de mato. Nós, com essa riqueza, pegamos a palheta da Bauhaus. Tendo a possibilidade de desenvolver uma palheta tão extraordinária, nós adotamos a Bauhaus. Bom, eu estou de rolê com o pessoal vendo aquela arte plumária extraordinária. Estancamos em frente a um manto amarelo feito com plumas, com peninha, tudo amarelo, vários tons de amarelo, um negócio deslumbrante, um negócio extraordinário. Bom, alguém da assistência fala o seguinte, foi uma senhora que ela falou o seguinte, e ela falou se dirigindo ao originário que estava acompanhando a gente nessa atividade. Essa pessoa falou o seguinte, nossa, quantos passarinhos morreram para que esse manto fosse feito? Quantos passarinhos morreram aqui? E nisso, o originário, ele mudou a atitude corporal dele. Eu lembro até hoje. Eu não sei de que etnia ele era, de que nação ele era, mas ele mudou a atitude e ele respondeu sem ser solicitado, ele falou, não. A pergunta é, quanto território foi preciso preservar para que nele exista a ave que para nós é sagrada? Muda completamente a perspectiva. A gente sai da precificação. E vai para o lugar do valor. Isso é completamente distinto. E eu acho, gente, que o tema aqui da nossa conversa, que é afirmação, inclusão, passa por esses lugares, por essa mudança de perspectiva. Porque, senão, a gente não vai conseguir olhar
uma peça de arte, um artefato sacro da religião de matriz, das religiões de matriz africana, com o valor que tem. Se a gente olhar o preço, se a gente olhar o preço, a gente vai ignorar a tradição. E é uma tradição extraordinária. É por isso que eu fico pensando, o cara fala assim, olha, pelo amor de Deus, esse Mário Pedrosa é um cara, veja bem, né? Não vão falar por aí que eu falei mal do Mário Pedrosa, que eu não falei. Mas, quando a gente pensa, tem um pensamento que fica começa a circular e começa a ser vulgarizado, né? Porque esse Mário Pedrosa é outro, que a gente fala assim, mas por que hoje tem gente tomando detergente, sabe? Tem tanto gênio nesse país, esse país produziu tanto gênio, por que a gente chega num lugar onde a gente tem que tomar detergente? Tudo bem, quer tomar, toma. Mas o Mário Pedrosa, ele fala assim, o Brasil está condenado ao moderno, né? O Brasil está condenado ao moderno. Eu tenho a impressão que se você tirar essa frase do contexto, você vai chegar à conclusão que o Mário, se tirar ela do contexto, que o Mário ele estava desconsiderando outra tradição que não fosse a europeia. Fala assim, que ideia de moderno o Brasil está condenado? A que tradição a gente se filia para chegar à conclusão de que certo modernismo estabeleceu uma espécie de zenite a partir do qual não é possível progredir na nossa condição, né? Mas se você pensar nas múltiplas tradições que compõem aquilo que o Darcy chama de civilização brasileira, aí muda. O concretismo, por exemplo, o concretismo canônico, né, esse concretismo que a gente entende como canônico e que foi estabelecido a partir de São Paulo, a partir da primeira Bienal, em 1951, aquela história toda, ele ignora solenemente os artistas afrodescendentes que aderiram ao Partido Concreto. Entre eles, o Emanuel Araújo, entre eles, o Rubem Valentim, entre eles, o Alma Andrade, entre eles, o Almir Marvinier. Nós temos uma tradição extraordinária de concretismo feito a partir dessa matriz afro-brasileira. E assim, ele é na superfície similar ao concretismo canônico, ao neoconcretismo. Ele é similar, mas é na superfície que essas similaridades se estabelecem. Eu conheci um artista, gente, um artista extraordinário. O nome dele é Sérgio Lucena. Ele é pintor de paisagens, paisagens. Ele é um pintor de uma porrada de coisas, mas ele tem paisagens notáveis. Sérgio Lucena. E ele é da Paraíba. E quando ele chega em São Paulo, a pintura dele não consegue ser absorvida. Porque uma escola de pintura estabelecida em São Paulo está ancorada num saber norte-americano, na pintura de campo de cor. Lá no departamento de arte, existem professores, né? São todos de uma competência absolutamente extraordinária, mas que são filiados a essa ideia que foi estabelecida nos Estados Unidos nos anos 50, a pintura de campo de cor, né? Agora, o Sérgio Lucena faz uma pintura que, na superfície, parece a pintura de campo de cor. Mas, na realidade, era uma pintura que a gente, modestamente, chama de campo de luz. É a experiência do paraibano diante da luz incandescente
da paisagem que ele conheceu, que vai estabelecer o conhecimento, a sensibilidade dele sobre a luz, não é? Você tem a teoria pronta. Você vai lá no departamento de arte, você presta o vestibular, não sei o quê, os caras vão te dar um livro do Grinberg, você vai estudar aquele negócio e vai começar a pintar, e aí a gente está correndo o risco de pintar para ilustrar uma teoria. Isso é um negócio tremendo, né? Da pintura que existe para ilustrar uma teoria, ou para avalizar aquilo que um teórico escreveu. Né? E eu acho que essa pintura que a gente chama de naif, uma das dificuldades que ela traz é justamente a dificuldade de domesticá-la. É a dificuldade de encontrar um vocabulário que melhor designe aquilo que o artista dito naif está fazendo. Mas é esse o nosso pulo do gato. Você tem, por exemplo, Nise da Silveira, alagoana Nise da Silveira, escrevendo sobre pintura e trocando essas informações com Mário Pedrosa. Olha, gente, tem o Mário Pedrosa escrevendo sobre a produção dos pintores manicomiados. Dos pintores manicomiados. E o Mário Pedrosa, ele não usa um jargão qualquer. Ele usa um jargão técnico. Ele se refere à pintura a partir daquilo que a pintura apresenta. E esse pintor é manicomiado, não é? Mas vejam, né? Então, acho que... eu falei para cacete, mas... de um jeito meio destrambelhado, né? Mas não tem ré com cré. Mas, de qualquer jeito, para a cobra morder o rabo, eu preciso entender que a minha participação aqui na Fargo, ela se dá por conta da importância que a feira tem, por conta da necessidade de se estabelecer vocabulários que minimamente deem conta dessa complexidade. Que a complexidade, a coisa mais fácil seria pensar... cacete. Você está traduzindo até isso? Que coisa. Eita, trabalho duro. Não, o cara é louco e a menina tem que dar conta da loucura dos outros. Mas é isso. Só para cobra morder o rabo, porque eu deixei o negócio solto lá atrás, que a Bienal de Arte naif acontece em Piracicaba, no interior de São Paulo. E até um determinado momento da história, a ideia que se tinha de naif, projetada a partir dessa Bienal, era a ideia correspondia à produção local. Quando falava Bienal de Arte naif, né? Você tem a impressão que essa... porque o nome é Bienal Naifes do Brasil. Né? Então, você tem a impressão que isso tem uma capilaridade que alcança o Brasil inteiro. E até um determinado momento da história isso não acontecia. Eram artistas daquela região de São Paulo que mandavam suas obras para lá e essas obras eram catalogadas e expostas e tal. Agora, você vê uma coisa tremenda. Uma vez eu conversando com um grupo de professoras que dava aula para crianças, pedi para elas assim: professoras, vamos desenhar uma paisagem, qualquer paisagem da sua infância. Todas as professoras desenharam morro de meia laranja, sabe aqueles morrinhos, assim? Com uma árvore em cima. E essa árvore geralmente era uma macieira, não sei porquê. Né? Mas tá ali, morrinho de meia laranja com uma árvorezinha em cima. Professoras, que experiência é essa?
né? Tomaram contato com essa paisagem? Não, a maioria de nós tomou contato com alguém que tenha tomado contato. E a gente está reproduzindo aquilo que a gente viu, né? Tá. Essa paisagem de meia laranja, de fato, existe no interior de São Paulo. Ela é resultado das monoculturas. Ela é resultado da monocultura do açúcar e principalmente da monocultura do café, principalmente do café. Que o café, a cultura do café, ela exaure a terra. Ela deixa a terra fraca, né? E aí, o que acontece? Quando aquela terra não serve mais para o plantio do café, o pessoal pega e vai para uma outra região, né? E no lugar fica uma savana. Fica uma savana. É uma vegetação muito rala, e às vezes sobra de fato uma árvore. Essa árvore, gente, servia para o feitor que cuidava dos seus escravos ficar embaixo dela. Você cortava toda a Mata Atlântica, que a escravidão ela não é uma hecatombe só humana, entre aspas, né? Ela é uma hecatombe ecológica também. Então, você devastava toda a Mata Atlântica para plantar café, né? O café erode a terra e sobra uma savana. E nessa savana sobra uma árvore ou um grupo de árvores. Andar pelo interior de São Paulo, você vai ver isso. Aquele baita monte de meia laranja e uma árvore perdida ali. Essa era a árvore onde o feitor ficava abrigado do sol, cuidando da sua escravatura. E essa é a paisagem que é reproduzida de maneira inocente. De maneira inocente. Só que, a partir da projeção e do poder da Bienal e de São Paulo, isso se apresenta como a pintura ingênua, como a pintura naif. Como outrora, a gente quis projetar a ideia de um negro arcaico mítico a partir de Portinari. Não é? A partir de Portinari, nós precisamos de um símbolo de nacionalidade. Esse símbolo de nacionalidade vai ser o negro arcaico mítico, aquele plantador de café, o mestiço. Essas figuras, o Di Cavalcanti contribuiu também para essa ideia, essas figuras que simbolicamente querem representar toda a nacionalidade, né? Como derrubador derrubador do Almeida Júnior, como os colonos do Di Cavalcanti, são projeções de uma nacionalidade a partir da arte, né? Então, eu acho que agora a cobra mordeu o rabo. Eu queria pensar nisso, né? Na gravidade de um evento como a Fargo, a partir daquilo que ela representa enquanto possibilidade de pensar esse contexto de maneira polivalente, policêntrica, na intenção de a gente aprofundar, entender de maneira profunda certa ideia de democracia, que não pode admitir um discurso unívoco, né? Um discurso hegemônico, um discurso que, no fim das contas, não dá conta da complexidade que a gente constituiu, né? No nosso país. Você sabe que eu estava falando para o Monareta, lá no almoço bom, rapaz, eu me dei bem. Tinha uma salada, eu não gosto de salada, mas tinha uma salada boa. Bom, eu estava falando para ele que a gente teve um curso lá no SESC 14 Bis, no SESC CPF, né? Centro de Pesquisa e Formação do SESC,
a quem a gente é muito grato, viu? O SESC é uma instituição seminal, fundamental para a cultura e para a educação brasileira. Somos, de fato, muito gratos a ele. E lá, e as oportunidades que ele tem logrado construir para a gente. E lá, nesse curso, era um curso maluco, que queria entender o Brasil e tal, né? E era complexo, e levou meses. O que foi muito legal é que era uma mesma turma composta por artistas, professores, que durante meses debateu as questões que afetam a nossa cultura, a partir de um lugar muito curioso, que é aquela música que a gente chama de cafona. Olha que loucura foi isso. A gente se reuniu durante meses para partir de uma produção que é tida como cafona, pensar os desígnios da nação. Coisa de louco. E aí teve um último exercício no final, que era mudar o lema da bandeira do Brasil. Né? De ordem e progresso, a gente tinha que arrumar um lema. Eita, porra. Agora que você me dá isso? Agora que eu terminei, o cara me dá o microfone. Oh, santa sacanagem. Eita, porra. Mas pelo menos o lema é legal. Então, o exercício era criar um lema novo para a bandeira do Brasil. Né? E o lema vencedor foi um dia sem confusão é um dia perdido. Não era ótimo ter na bandeira do Brasil um dia sem confusão, um dia perdido? Porque, de fato, a complexidade que a gente tem aqui é única. A experiência social que a gente está desenvolvendo também é única. É um patrimônio absolutamente inestimável, que, como eu disse antes, né, e queria prestar essa homenagem ao Lima Barreto, que está fazendo 145 anos hoje, nasceu num 13 de maio. Nesse 13 de maio, que é uma data absolutamente fundamental para a história do nosso país, muito do que nós somos se deve à maneira como essa abolição aconteceu. Aliás, tem um romance muito interessante, Os Tambores de São Luís, do João Josué Montelo, que tematiza sobre o pós-abolição, sobre o 14 de maio. Né? Que o nosso grande problema é o 14 de maio. Né? Tem um grupo de professores lá na USP, no Departamento de História, um deles é o Rafael de Vivar Marques, que é apologista da ideia, eles são apologistas da ideia de que a abolição, o processo abolicionista, foi o momento mais revolucionário na história do nosso país. O momento mais revolucionário. Que ele não teve ainda o seu final. Aquilo que aconteceu em 13 de maio de 1888 ainda não terminou. Ainda não terminou. E talvez seja esse o grande nó que precisa ser desatado para que a gente deixe de usar a palheta da Bauhaus e passe a usar uma palheta de cores mais rica e mais nossa. É isso. Tá bom, né? Tá ótimo. Acredito que agora nós podemos fazer perguntas. Fica esse tempinho aí aberto. E eu vou abrir para vocês, eu já tenho uma, e aí eu colaboro com essa minha participação. Alguém tem interesse? Bom, primeiro, muito obrigada. Foi incrível sua fala, vários pontos de conexão, de pensar aqui. E tentando ser um pouco objetiva, assim, acho que isso um grande desafio quando a gente fala dessas artes produzidas fora de um eixo, pensando em Brasil, né, é como se posicionar, né? Eu acho que eu sou historiadora, então penso muito desse ponto de vista. E quando a gente fala da história, tem sempre essa hierarquia entre pensar uma história regional e uma história nacional.
Então, eu acho importantíssimo essa questão da plurilocalidade, né, da gente pensar isso sempre, mas quando a gente fala desse discurso, dessa disputa de poder que existe, né, a gente acaba pensando, tá, isso é local e a gente tem que entender a partir de sua localidade, mas existe essa hierarquia, o que é local é menos do que é o nacional, né? Então, é um desafio também como a gente se posicionar. Acho que vem um pouco dentro do que você falou, de muitas vezes a gente não ter esse vocabulário, né, ainda, assim. Enfim, não sei se você pode falar, acho que você já falou um pouco sobre isso, falou na sua fala, né, a questão da gente pensar essas diversas poéticas e como isso soma para o nacional, mas em termos de posicionamento discursivo mesmo, né, como se posicionar. É um desafio que eu acho que é super grande, só dando um contexto rapidinho, que eu estudo Vladimir Carvalho, que é um documentarista paraibano que veio para Brasília, e ele fez documentários sobre o Nordeste e sobre Brasília. E ele é sempre posto como um documentarista ou nordestino ou brasiliense, nunca um documentarista nacional. E quando você pega documentaristas do Eixo e São Paulo, eles são nacionais. E aí eu faço um manifesto, né? Vladimir, documentarista nacional, porque ele está pensando no Brasil, a partir aqui do Centro-Oeste ou do Nordeste. Então, pensar um pouco essas disputas discursivas que tem. Obrigado. Perdão, qual é o seu nome? Aline. Assim, Aline, faz muito sentido isso que você diz, eu entendo também a tua angústia, porque eu entendo que existe uma angústia, né? Mas eu fico pensando, Aline, que a gente precisa agir, né? É um clichê, a gente age localmente pensando globalmente, não é? Tem uma agência que é aquela que acontece no nosso território. Eu acho que o que nos falta, o que eu entendo que nos falta, e nesse momento, né, de uma... Eu não gosto desse negócio de polarização, porque não sei se exatamente existe uma polarização, esse fla-flu, sabe? Eu acho que inflam um pouco inflam muito essa perspectiva, e eu acho que para escamotear problemas que são mais graves. Mas, enfim. Eu entendo, Aline, que essa agência que pensa o território e também pensa globalmente, ela tá muito lastreada em experiências autônomas, sabe? Aquela zona temporária de liberdade, sim. Os coletivos artísticos, por exemplo, né? Os coletivos artísticos, o que eles são capazes de produzir em termos regionais e os benefícios que eles trazem para os seus territórios, é difícil de mensurar. É difícil de mensurar a partir da régua que certas ideias universalizantes pretendem entronizar. Não sei se eu estou sendo muito complexo, estou sendo muito prolixo, sabe? Mas é que eu fico pensando mesmo em desmontar certa ideia de subalternidade, sabe? Porque está dado que o regional é menos interessante do que o nacional. Mas o nacional nasce em alguma região, não é? Certa ideia de nacional nasce em alguma região. Então, você fica pensando que, na realidade, é uma questão econômica, não é? É uma questão, sobretudo, econômica e, consequentemente, política, né? E aqui a gente está numa região riquíssima, né? Riquíssima. O que a gente vai fazer com a riqueza derivada é o que vocês forem capazes de construir, de estabelecer. Porque é incrível, gente, assim, o senso do proleta e o senso do negro.
Você vai numa galeria de arte, você vai num centro cultural e faz a pergunta que o Frente 3 de Fevereiro fez: onde estão os negros? E isso tem que afetar todo mundo, isso tem que afetar só os negros, sabe? Essa é uma questão central para o nosso país, não é? Você tem uma população afro-goiana enorme. Cadê essa gente, pelo amor de Deus? Que hoje eu fui em restaurante no shopping, só tinha eu de preto. Sabe? Eu, meu amigo Bonareta e a Aline. Não, não você, a outra, a Carol. Carol, que está ali atrás, que é curadora, uma jovem extraordinária, fantástica. Eram os 3, sabe, que estavam lá no restaurante, sabe? Então, isso, menina, isso diz respeito a isso que você está falando, né? Assim, que, no fim das contas, a gente reproduz localmente um problema que acontece, né, que é nacional, né? E eu acho que, no Pará, pessoal lá do Pará, quando fez a guitarrada, né, quando fez a música do Pará, os caras deram uma grande banana para a indústria fonográfica internacional. Os caras se organizaram de um modo que a produção local circulava, os artistas viviam bem, e quando eu digo o artista vive bem, ele vive vertebrado espiritualmente. Porque não adianta ter grana. É a produção circulando e você entendendo que a produção está circulando. E a música do Pará, o pessoal da guitarrada, que construiu suas guitarras, que tem um som tão peculiar e tão potente, resolveu essa questão. Os museus indígenas, porque eles existem, os museus indígenas existem, nós não conhecemos. E os indígenas que criaram esses museus, pouco se lixam se a gente os conhece ou não. Uma vez eu conheci um curador indígena chamado Souza Nelson Canindé. Ele é nação Canindé, Ceará, né? E ele me falava, olha, a gente fez um museu e ele tem essas e essas características, um negócio complexo, bonito, pachu. E a gente chama de museu, né? E aí, eu falo, pô, professor, eu não conheço. Eu falo, problema seu, sabe? O museu foi feito de índio para índio e a gente não tem o menor problema com o fato de que você não conheça. E essa é uma coisa que talvez os coletivos também nos ensinem, e principalmente aqueles periféricos, sabe? O que a gente está perdendo, por conta da massificação, da plastificação de uma imprensa absolutamente desclassificada, desinformadora, sabe? É um negócio extraordinário. Olha, gente, foi você que começou. Tem um negócio que assim, na minha época era uma merda, era ditadura, era um problema sério. Mas acontecia um movimento de... obrigado, é verdade, obrigado. Eu também te amo. O lance é o seguinte, lá naquela época, tinha um movimento de teatro amador que era um negócio muito sério, E não tinha um tostão de subsídio, sabe? Era guerrilha, era um negócio extraordinário. Mas existia uma coisa chamada comunidades eclesiásticas de base, que dava uma sustentação intelectual, para aqueles grupos de teatro amadores, né? e experimentais. Né? E tinham os mais radicais,
né? E tinha os grupos mais radicais, como o Dizzy Croquettes, por exemplo, né? Que eu não sei se vocês conhecem, mas eram os caras que nunca receberam um puto de subsídio de ninguém. Assim, e certa história de dança e dança-teatro no Brasil tem obrigatoriamente que passar pelos Dizzy Croquettes. Não estou fazendo apologia aqui dizendo que não tem que ter subsídio. Tem que ter e tem que ter cada vez mais. Mas a gente também tem que entender que essa produção independente, autônoma, que cria circunstâncias para se autossustentar e que vai desafiar certa ideia hegemônica, precisa se estabelecer. Né? A gente não pode olhar para São Paulo, né, pensando numa potência que determina rumos. Acho que, até pelo contrário, acho que tem muita obsolescência, tem muito atraso, sabe? Tem muito discurso que só agora chega de maneira estabanada. E, tem você vê os museus fazendo uma força para tornar os seus acervos menos coloniais. Mas você não vê negro e negra chegando na diretoria das instituições. Mas agora a Amanda está na Bienal, o Rafael está na Bienal. Estão, sabe? Estão. Mas porque a gente bebeu fel e gasolina para que eles conseguissem chegar lá. E isso não garante nada, sabe? Isso não garante nada. Enquanto... Nunca mais você faça isso. Mas é isso, é isso. A gente tem que fazer o 6. Tem que ter o colecionador negro, a colecionadora negra, tem que ter mais negro na vernissagem, tem que criar a condição para que não seja um escândalo que a pessoa consiga comprar uma obra de arte para ter na sua casa, não é? Porque hoje a gente pensa isso, não, eu tenho que sobreviver, eu não posso me dar o luxo de pensar em completar o álbum da Copa do Mundo, sabe? Porque vai custar R$1.000, eu não posso completar o álbum da Copa do Mundo, né? Não é justo, não é bom para o país. Tem certa ideia de capitalismo aqui que precisa ser mais sofisticada. Esse capitalismo autofágico, esse capitalismo suicida, porque isso é suicídio. Tem um psiquiatra chamado Roosevelt Corsola, que escreveu um livrinho sobre o suicídio. Nesse livro, o professor, o Roosevelt, ele fala: o Brasil é um país suicida, porque o Estado luta contra a nação. Isso é automutilação, isso é autofagia. Então, gente, a gente não ultrapassa aquilo que a gente não alcançou. A gente precisa alcançar o capitalismo, sabe? A gente precisa que as benesses do capital sejam acessíveis a todos. Daí a gente vai ultrapassar o capitalismo. Toda vez que a gente tentou ultrapassar o capitalismo sem que o capitalismo existisse, a gente quebrou a cara. E eu estou falando a gente pensando na experiência da independência dos países africanos na década de 50, na década de 50 e 60. Lá o modelo era o socialismo. Angola, hoje, está absolutamente devastada. Está absolutamente devastada. Primeira devastação colonial, que está cobrando preço até hoje. Depois as guerras de independência, onde se apostou no socialismo sem que as bases para que ele pudesse existir estivessem estabelecidas, sem que as forças
que vão levar a gente a um outro patamar civilizacional estivessem estabelecidas. Né? Assim, a China teve que voltar, né? Teve que capitalizar, teve que criar circunstâncias para tornar possível tirar da miséria 800 milhões de pessoas. Né? É uma coisa tremenda. Né? É uma coisa tremenda. É um perigo esse negócio. Só, né? Acabou? Posso fazer uma mas Justo você. Vocês conhecem essa senhora? Daniela Bosso é uma das maiores curadoras do país. Assim. Ela foi minha chefe lá no... Eu não lembro disso. Você não lembra, né? Eu lembro. Mas quem trabalhou com você foi a Priscila, não eu, né? Não, você mandava em todo mundo, mas... Mas, assim, o que você está dizendo, né, eu acho muito pertinente, sabe, assim. E aí eu começo pelo lado social, sociocultural, né? Eu faço uma pergunta aqui: quantos de vocês dão jantares na sua casa em que pessoas negras, que não sejam necessariamente artistas, frequentem a sua casa? Quantos? Eu acho que isso é muito importante, porque também o circuito da arte funciona de um ponto de vista social. Também o nosso racismo, ele tem uma extensão que a gente quase não percebe, mas, assim, a gente está defendendo uma arte afrodiaspórica, uma arte trans, uma arte, sei lá, LGBT, o que for, né? Uma arte que não passe por essa colonialidade do poder, digamos assim, mas como é que a gente está atuando enquanto seres humanos, nós, dentro da nossa casa? Eu acho que começa com essa atitude dentro da nossa casa, depois ela tem que ir para a escola, né? Porque esse país só vai mudar em todos esses sentidos, principalmente a questão do racismo, né? E eu não falo só de racismo, eu falo também de antissemitismo, porque eu mesma sou uma imigrante, que cheguei no Brasil em 1957, expulsa do Egito, um bebê ainda, por ser judia. Né? Então, assim, todas essas questões, né, o antissemitismo, o racismo, são todas questões que se emparelham do ponto de vista social, do ponto de vista poder. Né? Quando eu decidi ser curadora, né, eu decidi tomar o poder, porque eu pensei, os museus estão sendo todos, em São Paulo, dirigidos por paulistas quatrocentões. Quanto que eu, uma judia, vou ser indicada para isso? Não fui. Então, eu tomei o poder mesmo, né? De várias maneiras, enfim, não cabe aqui ficar contando. Mas, assim, essa questão dessa abertura cultural tem que começar na nossa vida. É isso que eu queria dizer e queria saber o que você pensa disso. Maria. Eu lembrei um negócio agora, mas não posso falar. Eita porra. Mas que coisa chata. Assim, olha, de fato, né, Daniela, eu acho que a militância, ela precisa ser solidária, né? Acho que a gente precisa partir desse lugar, da militância, enquanto um gesto solidário. Vou contar uma história na tentativa fanha de responder a sua pergunta. Eu administrava um pequeno espaço cultural independente lá em São Paulo, chamado Osso, né? Osso com C cedilha, né? E era um projeto do qual eu tinha muito e tenho muito orgulho, porque é um pouco como eu falava para Alice, né? Aline. Que eu falava para a Aline. Era uma pequena zona, né? Onde a gente procurava exercer
um ideal de democracia e procurava difundir trabalhos que talvez de outra maneira não conseguissem ser apresentados, né? E era ficava de um lado, gente, assim, ficava numa praça chamada Carlos Gomes, era um lugar degradado da cidade, né? Inclusive tinha um puteiro do lado. Do lado era a porta do nosso ateliê e do lado tinha um puteiro. E às vezes as pessoas entravam no lugar errado, sabe? E me ligavam de lá, falavam, que lugar estranho, né? Eu falei, não, você saía e chegava lá. E o contrário também acontecia. Isso era muito divertido. Eu lembro uma vez, eu estava lá à noite, trabalhando sozinho, tocou a campainha, tinha um senhor lá que falou assim, é aqui que as pessoas se reúnem? Eu falei, as pessoas se reúnem aqui, mas acho que não, porque o senhor está imaginando. Mas, enfim, nesse espaço, que era mantido muito modestamente, uma vez me aparece a Rosana Paulino. E a Rosana Paulino já era a Rosana Paulino. E ela falou, eu acompanho o seu trabalho e queria expor aqui. Vocês imaginam minha alegria, meu pasmo, né? Diante disso. Eu falei, porra, mas que gesto corajoso. Uma mulher que já estava consagrada, isso foi no 2010, uma coisa assim. A Rosana já era a Rosana Paulino em 1997. Aquela obra dela, Parede da Memória, é de 97, que está na Pinacoteca do Estado, é de 97. A Rosana Paulino já era Rosana Paulino desde a década de 90. E aí, em 2010, 2015, ela chega no osso, assim, porra, Rosana Paulino, eu quero expor aqui, e eu vou expor obras inéditas. Falei, porra, quase caí de joelho, né? E ela falou o seguinte, só que eu, durante o mês, ou os meses que eu expuser aqui, eu quero pagar o aluguel do espaço. Sou eu quem paga o aluguel. Então, isso, Daniela, que eu acho que corresponde a esse anseio que você trouxe, né? É preciso militar de maneira assertiva. É preciso militar de maneira assertiva. Não é? Quando a gente fala, não adianta ser contra o racismo. Porque contra o racismo, qualquer pessoa minimamente civilizada, dentro disso que a gente entende por civilização, não é? Mas você precisa ser antirracista. Você precisa interditar as ações racistas. E, para isso, é óbvio, né? A gente precisa de uma certa coragem. Né? A gente precisa de uma certa coragem. Mas é muito menos do que aquela que a gente imagina, eu tenho a impressão. Sabe? Que quando a gente se estabelece, ou quando a gente deixa de considerar a coragem um ato de exceção, ela se estabelece como um gesto cotidiano, não deixa de ser coragem, ela passa a ser a norma. Né? Ela passa a ser a norma. E aqueles que se sentem à vontade para exercer o racismo, por exemplo, vão ficar cada vez menos à vontade. Né? Vão ficar cada vez menos à vontade. Mas é isso, é o cotidiano. Né? É o cotidiano. Porque, de fato, gente, eu acho que quem tem o poder, e todos nós temos, algum poder, precisa pensar nisso que a Daniela trouxe. Né? Eu fiz uma festinha, não tinha nenhum negro, sabe? Putz, eu não tenho um amigo negro, eu não tenho um amigo trans, eu não tenho alguém que seja gay no meu círculo de amizade. Como é que isso acontece? Num país que tem as características que o nosso tem. Outro dia eu vi uma entrevista do Charles Cossack, pessoa extraordinária, né? Charles Cossack, vocês devem conhecer, dono da livraria, né? da editora, Cossack Naif, e ele falava com a maior sinceridade,
que ele foi atravessar uma rua pela primeira vez quando ele tinha 13 anos. Ele vivia de tal maneira cercado e numa bolha aristocrática que ele nunca, antes de completar 13 anos, tinha atravessado uma rua. Você sabe, tem uma história do Gilberto Freire, o grande Gilberto Freire, né? Pernambucano, Casagrande Senzala, que até antes de ele casar, ele achava que a água que ele tomava se materializava do lado dele. Porque ele falava o seguinte: tenho sede. E algum criado aparecia com um copo d'água. Ele estava lá escrevendo, estudando, e falava, tenho sede. E aparecia água. Depois que ele casou, ele falou, tenho sede, e não funcionou. Tenho sede. Na terceira, a mulher falou, levanta e vai pegar a tua água. Ele falou, mas como? Isso é verdade, gente. Sabe? Então, isso é o Brasil, isso é verdade e isso é o Brasil. E isso também não está tão longe da gente quanto a Daniela falou, sabe? Assim, é normal você ir numa reunião e fazer um censo e falar, eu sou o único negro. E provavelmente estou sendo confundido com um dos criados da casa. Né? Então é isso. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado.